Eu saúdo os irmãos, com a paz do Senhor. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Em Mateus, no capítulo 16, versículo 24, na Bíblia do culto, está na página 26 do Novo Testamento. Mateus 20, capítulo 16, versículo 24, na Bíblia do culto, está na página 26 do Novo Testamento. Abrindo lá na página 26, os irmãos vão encontrar o texto que a gente vai meditar alguns minutinhos nessa noite. Mateus, capítulo 16, versículo 24, na página 26, que diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que venha a vir o Filho do Homem no seu reino. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, pela leitura da Tua Palavra. Continue, Senhor, falar conosco de uma forma especial, que a Tua Palavra possa ficar guardada e plantada em nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, pode se assentar em nome de Jesus. Irmãos, eu peço para que os irmãos agora prestem atenção aqui na palavra de Deus. São palavras de vida eterna, e vamos ver o que na verdade esses versículos têm para nós nesta noite. Os irmãos mantenham a Bíblia aberta, que a gente vai meditar um pouquinho no que Jesus diz. Antes de a gente entrar no texto em si que nós lemos, antes de Jesus ele falar essas palavras, Jesus, ele em Mateus capítulo 11, versículo 28, ele diz assim: Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Nesse texto, Jesus está chamando, ele chama aqueles que estão cansados, oprimidos, chamam aqueles que estão decepcionados, aqueles que não aguentam mais a pressão da vida, das circunstâncias. E no 29 ele diz para pegar, tomai sobre vós, veja bem, que aqui ele diz, o meu jugo, não é o jugo da pessoa. Ele não diz assim: Tiago, vinde a mim, você que está cansado, tome sobre você o seu jugo. Não, é o jugo de Jesus e não o nosso jugo. Jesus, ele dá um outro jugo, que é o jugo dele. E ele diz assim: porque o meu jugo, no versículo 30, é suave. E o meu fardo é a carga. E o meu fardo é leve. Veja bem que Jesus aqui não está falando
Quando ele chama, ele não dá uma falsa ilusão não para nós. Ele nos chama e ele é realista. Ele diz que não vai tirar o peso, o nosso peso, e ficarmos sem nenhum peso. Ele diz que ele vai tirar o nosso peso, mas ele vai trocar por um outro, que é o jugo dele, que é o fardo de quem? De quem? De quem? De Jesus. Não é o nosso. Quando nós viemos a Jesus, tudo aquilo que é nosso tem que ser, de alguma forma, renunciado. Há uma troca, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Estais cansado, oprimido, vem a mim, que eu vos aliviarei. Aliviar, ele vai tirar aquela carga que é nossa, mas ele vai trocar e vai colocar sobre nós a carga que é dele. Ou seja, há uma troca. E quando nós lemos o texto que acabamos de ler, de Mateus capítulo 16, versículo 24, ele nos chamou, ele chamou cada um de nós que estamos aqui nesta noite. Nós não estamos aqui por um acaso, nós não estamos aqui porque nós simplesmente queremos, não, porque nós fomos convidados por Jesus. Jesus, ele nos chamou, Jesus, ele quer a nossa companhia, é por isso que nós estamos aqui. Aleluia! Nós estamos aqui porque nós cremos em Jesus e nós cremos que ele pode mudar a nossa vida. Se nós não crêssemos nisso, nós não estaríamos aqui. E Deus nos chamou para cá, para estarmos aqui, porque Ele quer fazer uma obra na vida de cada um de nós. Deus, Ele te chamou porque Ele quer trocar alguma coisa, mudar alguma coisa na sua vida. Deus, Ele quer mudar coisas nas nossas vidas. Nós precisamos trocar, substituir, porque o lugar que fica vazio na nossa vida, se ele permanecer vazio, ele vai ser ocupado por alguma outra coisa. Tem um ditado que diz que cabeça vazia é oficina de Satanás. Então, quando Jesus ele tira alguma coisa da nossa vida, esse lugar que ficou vazio, ele deve ser ocupado por uma outra coisa. Ele não pode ficar vazio. Então há uma substituição. E para substituir algumas coisas, a gente vai ter que tirar fora. A gente vai ter que abandonar. A gente vai ter que deixar para trás. Tem um hino que diz: eu deixei o meu passado para trás. É você tirar alguma coisa, abandonar coisas, abrir mão de coisas e, conforme o texto, perder coisas. Para seguir a Jesus, nós temos que estar dispostos não somente a ganhar, mas mais a perder. Uma vez, um jovem rico, ele queria
ele tinha vontade, desejo de servir a Deus, de seguir a Jesus. Aí Jesus, ele viu que na vida daquele homem, daquele jovem, o espaço que ele tinha estava ocupado. E ele tinha que abrir o espaço, abrir o espaço, limpar para Deus. E ele diz assim: Jesus, ainda te falta uma coisa, vende tudo quanto tens. Aí ele diz: vende tudo quanto tens, reparte pelos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue. Ele tinha que renunciar, abrir mão para seguir a Jesus. Aí a Bíblia diz que aquele homem, ouvindo isso de Jesus, no versículo 23 do capítulo 18 de Lucas, diz que ele ficou, a Bíblia não diz assim que ele ficou triste, a Bíblia diz que ele ficou muito triste, e ele foi embora, ele não obedeceu, ele não quis. E aí entra a vontade. Deus deu para cada um de nós um presente. Veja bem, irmãos, que nós não escolhemos nascer, ninguém aqui escolheu nascer, nós viemos para o mundo. Ninguém aqui escolheu a família que ia nascer, o lugar que ia nascer, o país que ia nascer, se ia nascer rico, pobre, se ia ter mãe, se ia ter pai, ou se não ia ter, ia ser criado por outros, ou no orfanato. Ninguém escolheu a forma. Tem coisas na nossa vida que nós não temos como escolher, não tem como. Tem coisas na vida da gente que não tem como mudar, é permanente, que acontece e não tem jeito. Porém, uma coisa mais importante de todas elas, a gente pode escolher, que é a vida eterna. Nós não podemos escolher vir para este mundo, mas nós temos condições de escolher para onde nós vamos. E nós estamos aqui, e Jesus no meio do caminho ele diz, agora é a vontade da pessoa, se alguém quiser, Jesus não chama ninguém pela emoção, tem que ter uma reflexão. Quando pessoas vêm, aceitam a Cristo porque estão emocionadas por causa de uma música, por causa de alguma coisa, e chora por causa de um acontecimento momentâneo ali, essa conversão ela é meio duvidosa. Jesus ele diz assim que tem que ter vontade, desejo. Se alguém quiser, a porta está aberta, mas tem que exercer a liberdade de escolha. Jesus ele não força ninguém a entrar pela porta. Na época de Noé, a arca estava lá, a porta da arca estava aberta, mas as pessoas não quiseram entrar na porta da arca, porque exerceram o que elas tinham, que era a liberdade de escolha. Porém, Jesus diz, se alguém quiser vir, veja bem, vir não é andar do lado de Jesus, vir após mim é atrás. Por quê? Porque Jesus que vai dar a direção.
Ele vai na frente porque aonde ele for, nós vamos juntos. E ele diz: eu vou para o meu Pai e vou preparar moradas. Então, aonde que Jesus está nos direcionando? É para o céu. Para o céu. É para o céu que a gente está indo. A gente não pode pensar que a gente vai seguir Jesus e pegar o caminho contrário. O caminho já está estabelecido. Nós não vamos abrir um caminho. O caminho já foi aberto. Há um caminho, é Jesus. Ele é o único caminho que pode nos levar para o céu. E ele diz assim, é Jesus dizendo, quando está vermelho, é a própria palavra de Jesus aí na Bíblia, ó: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. E aqui é o mais difícil, renunciar a si mesmo. Renunciar a si mesmo é trabalhar contra, veja bem, não é a favor, é contra as nossas próprias emoções, os nossos próprios sentimentos. Às vezes a vontade do corpo é uma, mas a vontade do Espírito é outra. O apóstolo Paulo diz assim: tudo que eu quero fazer é difícil para me fazer, eu não consigo fazer, mas aquilo que eu não quero fazer, eu faço, porque é uma luta. Quem serve a Jesus, meu irmão e minha irmã, tem uma luta travada de escolha. E Jesus, ele não vai descer e vai nos prender, e vai nos agarrar. Ele vai deixar nós exercer a liberdade, porque ele diz assim, ó: se quiser. Então, a nossa consciência, ela deve mandar na vontade. Porque às vezes nós temos vontades boas, nobres, dignas, mas às vezes as nossas vontades vão contra a vontade de Deus. E é aí que nós temos que dominar a nossa vontade. O que é dominar a vontade? Quando nós não somos guiados pelo Espírito de Deus, quando algo de ruim acontece, nós reagimos na mesma proporção daquele algo ruim. Porque quem manda, na verdade, é a vontade. Deu vontade ali, faz. Não é a pessoa, não é a consciência. Mas Jesus está falando assim, que para nós conseguirmos seguir a Ele, é necessário tirar as algemas de quê? Da consciência. A consciência, ela tem que trabalhar. A consciência, ela vai dizer: isso é certo, isso não é certo, isso você pode fazer, isso você não pode fazer. Isso vai acontecer quando a consciência ela for desalgemada, for destrancada, for libertada, e a vontade ela for dominada. Quando nós conseguirmos dominar a nossa vontade, aí nós vamos conseguir pegar a nossa cruz, que é perder, e seguir a Jesus. Mas, meu irmão, seguir a Jesus não é perda, é ganho. Veja bem, ó, o que o 25 diz: quem não quiser renunciar, vai acontecer o quê? Vai se perder. Mas o 27, ele diz assim no 26, ó: o que aproveita você ganhar o mundo todo, mas perder o mais valioso, que é a sua alma, a sua salvação? O bem mais precioso que nós temos aqui não está do lado de fora de nosso corpo, está do lado de dentro do nosso corpo, que é a nossa alma. O que adianta ganhar
E aqui está falando, ó, se nós estivermos dispostos a perder algumas coisas aqui, nós vamos ganhar a vida eterna. Mas ele diz aqui, ó, que não é só perda. O 27, veja bem, no final do 27, então dará a cada um segundo as suas obras, a ganho. Deus, ele não despede ninguém vazio. Toda vez que nós abrimos mão, tá lembrado do início? Vai acontecer o que ali? Ali vai ficar vazio. Então Deus vai vir e vai substituir e vai dar uma recompensa para aquele lugar vazio. Deus não despede ninguém de mãos vazias. Você crê nisso? Quem crê nisso, diga amém. Então, estar com Jesus, nós vamos perder coisas que não prestam, mas vamos ganhar muita coisa, e a principal delas é a nossa salvação. Que Deus abençoe em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.